É a bondade dele que nos cerca, que nos mantém. Você pode agradecer a ele, Pai. Obrigada por sua bondade. Obrigada pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Porque o Senhor tem nos cercado de todos os cantos, de todos os meios, de todos os lados. Pai, nós queremos te dar graças. Reconhecer essa bondade. Reconhecer, Pai, essa misericórdia. Reconhecer, Pai, esse amor tão grande por nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu és tão bondoso, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado. Pai, como filhos, Pai, diante de Ti agora, nesse momento, nós queremos nos render e dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigado porque não estamos só. Obrigada porque, Pai, oh, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, Pai, essa é a sua bondade manifesta sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Você pode se assentar, dando graças ao Senhor, sendo grato a Ele por essa bondade. Oh, aleluia. Nós estamos nessas quintas-feiras, né? Falando sobre ser livres. Nós já somos livres, amém? Você pode dizer, obrigado, Senhor, porque eu sou livre. E você aprendeu que você é livre da enfermidade semana passada, não é isso? E hoje nós vamos aprender que nós somos livres da miséria. Obrigado, Pai. Como é bom saber, né? O que Cristo conquistou para nós e que nós podemos desfrutar disso. Aleluia. Nós podemos desfrutar dessa bondade. Amém, irmãos? Muito obrigada. Nós podemos desfrutar disso. Então, eu quero que você repita comigo, como nós fizemos semana passada. Eu sou livre de toda a miséria. Glória a Deus. Aleluia. Somos livres, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência dessa liberdade. Ter consciência de que a miséria não tem mais poder, domínio sobre as nossas vidas. Amém? Nós precisamos ter isso muito firme dentro de nós. Às vezes nós nascemos e crescemos em uma cultura, né? E depois, quando nós conhecemos ao Senhor, o Senhor vem dizendo, ei, você já foi livre dessa cultura que foi passado, desse ensinamento errado, disso que você vivenciou, mas aí nós queremos ainda carregar essas coisas, sendo que o Senhor está dizendo, ei, você é livre, ei, você já mudou de posição, você já mudou de lugar, amém? Você já está aí ou está? Aleluia. Então, é uma boa notícia ou não é? Saber que você é livre da miséria. Eu sou livre da miséria. O Evangelho é boas notícias, irmãos. O Evangelho é boas novas. E é bom saber dessas verdades. Sabe por que às vezes você vê o irmão correndo, pulando? Porque às vezes lá no passado dele, ele passou fome. E hoje ele entende, eita, eu sou livre dessa miséria? Ô, glória, eu vou comer o melhor dessa terra, vou vestir o melhor dessa terra, vou vivenciar no melhor. O melhor, irmão, não é o mais caro, o mais luxuoso. O melhor é aquilo que você tem e que você vai prosperando cada vez mais. Amém, irmãos? Então, não é o valor das coisas que são importantes. Amém? Então, você vê alguém celebrando porque ela entendeu. Saiu só da sua mente e caiu no seu coração essa realidade de liberdade em Cristo. Glória a Deus. Então, quero que você abra comigo lá em Gênesis 1. Eu queria que colocasse na tela, por favor. Gênesis 1, versículo 17, nós vamos ler. Você pode até ler aí na sua Bíblia, versículo 1 mesmo. Deus criou os céus e a terra, e depois você vai ver toda a criação. O versículo 17 diz assim, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Continua um pouquinho. Para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Continua mais um pouquinho. Houve tarde e manhã no quarto dia. Pode passar. Disse também Deus, povoe-se as águas e diz, chame de seres viventes e voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Pode continuar. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, se você ler Gênesis 1 todo, você vai ver a criação, né? Como foi criado o mundo que você vive e todas as coisas que nele existem. Amém? E você vê alguma falta ali? Estava faltando a árvore, estava faltando o animal, estava faltando não sei o quê.
e tinha alguma coisa deformada, você não vê falta, você não vê miséria. Ao contrário, você começa a ler e você fala, mas precisava de tanta planta, de tanta variedade. Você vê abundância. Não é assim? Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que nosso Deus é um Deus de abundância. Que ele poderia ter feito um tipo de árvore, né, que desse fruto, ou um tipo de vegetal, alguma coisa, e nós comeríamos aquilo, e aquilo nos alimentaria a vida toda. E a gente ia ficar feliz da vida. Mas ele colocou variedade de frutas, variedade de espécies. Não colocou só fruta, ele colocou fruta, colocou animais, colocou variedade de coisas. Isso fala assim, por amor a mim. Por amor a mim e a você. O Evangelho é boas notícias ou não é? Vou saber que Deus criou todas as coisas com abundância por nossa causa. Para te alimentar, para te abençoar. É muita bondade, irmãos. É muito amor por nós. Nós devemos ser gratos. Nós devemos entender, compreender e aceitar o que Jesus fez, que nos livrou da miséria. Amém? Glória a Deus. Eu quero o versículo 34, por favor, agora. Acho que é o 34, deixa eu conferir se é. Gênesis 1, 34. Não, Gênesis 1, versículo 34. Até 34, então. Espera aí, só um minutinho. Eu abro aqui na minha Bíblia. 31. Ah, então acho que é o 31 mesmo. Deixa eu marcar aqui. Então, vê se é o 31. Acho que eu coloquei, então, ao contrário aqui. Não é esse texto, não. Mas depois eu acho aqui, eu compartilho com vocês. Então, você vê aí, em Gênesis 1, que não tem nenhuma falta, nenhuma miséria. O reino de Deus é um reino de suprimentos. É um reino de abundância, por causa do homem. Deus fez isso por causa do homem. E depois Deus cria o homem aí, né? O homem e a mulher, o gênero humano. Você vai ver na sua Bíblia aí. Todo suprimento para uma vida excelente. Adão tinha toda a oportunidade de viver uma vida de excelência. Porque tudo que Deus tinha feito era bom e excelente. Não era genérico. Era perfeito. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que Deus tem para mim e para você são coisas excelentes. Não são coisas genéricas, são coisas perfeitas, são coisas maravilhosas. Mas aí o inimigo vem trazendo imperfeições, trazendo mentiras, sofismas. E muitas das vezes nós acreditamos nessas mentiras. E nós vivemos a nossa vida toda pensando, porque eu sou pobre, porque eu nasci de uma família pobre, porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, vai ser assim na minha vida também. Mas são mentiras que às vezes o inimigo coloca na pessoa e ela nem percebe que está embutido dentro dela. Vou dar um exemplo. Não sei se acontece com você, mas já aconteceu muito comigo. Tem lojas que eu vou passar e eu nem vou entrar nessa loja, porque eu já sei que não dá para o meu bolso. Aí eu vou passar em outra, que é mais baratinha. Quem disse que eu não posso entrar naquela loja? Quem disse que não cabe no meu bolso? São pensamentos que às vezes estão embutidos lá dentro. E a gente nem percebe que está lá. A gente, peraí, por que não? Quem disse para mim que eu não posso? Eu mesmo estou dizendo, não, eu posso entrar em qualquer loja, eu posso comprar em qualquer lugar. Posso não querer gastar o valor que estão pedindo, mas eu posso entrar ou desfrutar, eu posso. Então, nós podemos e devemos viver aquilo que Deus projetou para nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo Deuteronômio 28, nós estamos lendo muito esse texto. Miséria, irmãos, faz parte do pecado. Deixa eu abrir aqui. Miséria faz parte do pecado. Deixa eu ver aqui, Deuteronômio 28, versículo 15 e diante. Eu li semana passada com vocês, que está falando sobre as maldições. Eu falei que a maldição era tríplice, né? Falei sobre enfermidade, nós estamos falando sobre miséria hoje. E também vai falar sobre morte eterna, mas a gente vai falar depois. Tá bom? Então, o pecado, ele entrou aí. E aí você vai ver, por causa do pecado, essas maldições foi espalhada na humanidade. Aí vou ler de novo o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir
todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Né? E eu expliquei para você que não foi Deus que fez essas maldições caírem sobre o homem, mas uma vez a desobediência do homem, até ia trazer um guarda-chuva, trouxe, mas está lá atrás. Se eu tivesse com um guarda-chuva aqui agora, eu estaria protegida da chuva, não é isso? Se chover. Mas uma vez que eu decido não usar o guarda-chuva, largo o guarda-chuva e quero andar, eu vou estar protegida ou eu vou me molhar? Vou me molhar, não é isso? Quando o homem decide não andar nos preceitos do Senhor, no caminho do Senhor, ele sai da proteção de Deus. E aí o Senhor estava mostrando como era andar sem ele, andar sem o Senhor. Essas maldições iam alcançar ele, por causa do pecado que estava na humanidade, por causa do diabo. Então aqui Deus está sinalizando como é que você e eu devemos andar, debaixo das bênçãos, a proteção. Amém? Debaixo dos princípios do Senhor, você está seguro. Como Juliana falou, a nossa confissão, se você confessar e não ter a sua ação correspondente, porque o começo é, vou entregar os meus dízimos e as minhas ofertas, não é isso? E o final fala, no reino de Deus, para promover o evangelho de Cristo. Se eu não pratico a primeira e nem a última, como que eu vou desfrutar de todas aquelas bênçãos? Não tem como o Senhor nos acessar, porque nós mesmos fechamos a porta de acesso. Amém? Então, quando nós praticamos a palavra, vivemos em comunhão com o Senhor, a graça nos assiste, a proteção está sobre nós em todas as áreas, financeira, saúde, familiar, tudo. Amém, irmãos? Então, você vai ver aí muitas maldições. Eu não quero ler tudo, porque vai gastar muito tempo, e eu tenho outros textos para ler com você, mas você pode meditar em Deuteronômio 28, desde o 1 até o último versículo, acho que é 68. Você pode meditar aí, você vai ver tanto as bênçãos quanto as maldições. Amém? Pobreza é consequência do pecado. Não glorifica a Deus. E não é humildade. Às vezes a pessoa pensa assim, não, você tem que ser pobrezinho para ser humilde. Humildade não tem a ver com financeiro. Humildade tem a ver com um coração que ama o Senhor e que decide depender dEle em todo o tempo. Amém? Então não tem a ver com o seu bolso. Tem a ver com o seu coração, humildade. E pobreza não glorifica a Deus. Amém, irmãos? Você não vê uma pessoa que está passando uma situação financeira desprovida, aquilo não vai trazer glória para Deus. Mas quando você vê uma pessoa sendo suprida das coisas, tendo uma vida que honre a sua esposa, honra os seus filhos, mantenha a sua casa em ordem, isso glorifica o nome do Senhor. Amém? É isso que Deus quer. Deus não deixou nada faltar para Adão. Adão, antes dele nascer, Deus já tinha feito a provisão para ele. Se Deus não se importasse com isso, Deus tinha feito Adão primeiro. Depois ele criava os animais, se fosse necessário. Mas primeiro ele criou todas as coisas, para que quando o filho dele chegasse, ele chegasse todo suprido. Não é assim com os bebês? O pastor sempre dá esse exemplo. Antes dos nossos filhos chegarem, nossos filhos já têm tudo, graças a Deus. Isso é Deus. Não é porque você fez um chá, ou porque você tem uns amigos, não é não, irmãos. É o próprio Deus cuidando de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Colossenses, abre aí comigo. Colossenses 1, 13 e 14. Puder colocar aí na tela também. Aconselho você a trazer sua Bíblia sempre. Ainda que a gente coloque aqui na tela, irmãos, não deixe de trazer a sua Bíblia, ou, né, se você tem no aparelho, não deixe de ler. De preferência, use de papel. Eu sei que está na época da tecnologia, mas se você se distrai com o seu aplicativo aí, use de papel. Se você não se distrai, consegue usar, use aí sua Bíblia. Amém? Mas não deixe de ler. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, quando Adão pecou, né, o pecado entrou na humanidade, mas quando Jesus, ele nos salvou, ele morreu na cruz por nós, e você disse sim, eu reconheço o sacrifício de Cristo na cruz por mim. Nós fomos tirados de império de trevas e transportados para um reino do Filho do seu amor. Eu sei que você já sabe disso, mas medita sobre isso. Medita sobre hoje você fazer parte do reino celestial. Hoje você não faz mais parte do sistema de governo deste país.
A gente pensa, não, mas as coisas estão caras no país. Mas o país está assim, mas o país está assado. Você vê como nossa mente ainda está tão presa às coisas da terra? Porque você, a lei que rege a minha vida e a sua é a celestial? Não é mais só as leis da terra? Nós devemos sim cumprir as leis, né? Não devemos sair fazendo qualquer coisa aí. Mas sabe, a lei que vai fazer com que você prospere, avance, cresça, não é as da terra. Não é você fazer um investimento no banco A ou na empresa B. Não é isso, porque elas podem falir a qualquer tempo, porque elas podem sumir de qualquer forma. A gente, né, há muitos anos atrás, tinha algumas rendas guardadas, né? E de um dia para o outro, o governo tinha levado e a pessoa ficou sem nada. Tinha milhões e, de repente, então a confiança dessas pessoas estava nos milhões guardados. Mas num piscar de olhos, elas não tinham mais nada. Mas deixa eu te falar, todos aqueles que naquela época semearam no céu, honraram ao Senhor, criam no Cristo que nós servimos, tenho certeza que eles continuam prosperando. Tenho certeza que eles receberam os benefícios da fé deles em Cristo. Então, as leis que te cercam e me cercam não são as da terra, são as do céu. Por isso a importância de praticar a palavra. Porque não importa o que o governo faça. Irmão, se nós somos praticantes da palavra, tudo vai bem. Se você honra os princípios do Senhor, o Senhor diz, aquele que me honra, eu o honrarei. É o próprio Senhor que vai te honrar. Porque você e eu decidimos honrar a palavra. Amém? Então, você já foi livre desse espírito de miséria. Então, não fique preocupado com essas coisas. Não, por causa disso ou por causa daquilo. Graças a Deus. Fala, eu sou livre da miséria. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero que, nós abrimos aí, né? Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem? Em Cristo. Amém? Você e eu fomos resgatados desse império. Hoje você e eu estamos no reino. Nós somos parte deste reino. Miséria faz parte daquele reino. Nós não fazemos mais parte daquele reino. Daquele império, na verdade. Nós não fazemos mais parte lá. Então, nós não temos nada a ver mais com miséria. Você não precisa aceitar uma vida de miséria. Você pode viver uma vida de suprimento. Uma vida de abundância. Para você mesmo somente? Não. A sua abundância tem um propósito. Você lembra lá? O reino. Amém? É para isso que Deus prospera os seus filhos. Para o reino dele. Graças a Deus, né? Somos libertos e prósperos da miséria. Então, o que nos falta? Porque, às vezes, a gente não desfruta disso. Nós já somos livres da miséria e já somos prósperos. Então, por que eu não estou vivendo essa prosperidade? Por que ainda eu vejo algumas situações na minha vida de pobreza? Por que será? E aí o versículo de Romanos 12 nos ensina muito bem. Por quê? 12:1, abre lá. Eu sei que você já conhece, mas é segurança ouvir as mesmas coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. Isso, não sedes conformados com este mundo, ou sistema, né? A filosofia desse mundo, mas sedes transformados, fala transformados, pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes, nós não desfrutamos dessa vida de abundância e vivemos ainda em algumas coisas, nesse sistema de miséria, de pobreza, porque a gente não está renovando a nossa mente. Porque nós não aceitamos ainda, de fato e de verdade, aquilo que Cristo já fez por nós. Ficamos pensando, será que é? Será que não é? Vai faltar, não dá. Como eu disse, né? Não posso comprar ali, não posso entrar ali, aquilo ali não é para mim. Ainda estamos com a mente ainda presa lá, não renovada. Conforme nós vamos meditando na palavra e entendendo o que Jesus fez por nós, nós começamos a desfrutar, os nossos olhos começam a se abrir. E aí nós podemos, não, eu posso. Eu consigo. Eu tenho, eu vou, o Senhor me leva. É diferente. Então, a importância da renovação da mente, irmãos, na vida de um cristão é essencial a vida toda.
O problema é que às vezes a gente lê um versículo e a gente já entendeu ele, já vimos muita ministração, então quando fala do versículo a gente, já sei, a gente entra no automático. E aí a gente não medita mais, não ouve mais, ainda que a gente esteja ouvindo naturalmente, mas a gente não está prestando atenção, porque eu já conheço esse texto. Então é importante renovar a nossa mente pela palavra. É importante entendermos essa prosperidade e ter equilíbrio sobre isso. Amém? Glória a Deus. Então, para desfrutar dessa vida, você precisa e eu meditarmos na palavra, encharcarmos mesmo, irmãos, para que quando for necessário, flua só a palavra. Amém? Aleluia. Entender a vontade do Senhor é essencial. Abre comigo lá em João 10. Evangelho de João 10, 10. Evangelho de João 10, versículo 10. Parte A diz assim: o ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. A Bíblia é muito clara. O Senhor está dizendo, ei, o diabo veio para isso mesmo. Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir todas as áreas que ele puder. Se ele pode entrar na finança, ele vai fazer isso. Se ele puder entrar na saúde, ele vai fazer isso. Ele vai tentar na vida de qualquer pessoa. Essa é a função dele. E ele tem cumprido muito bem em muitas vidas. Mas Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Não é mais ou menos, de qualquer jeito. De repente, se der, vocês podem viver um pouquinho. Não, a abundância. Você lembra que nós lemos Gênesis? E nós vimos lá em Gênesis que havia abundância de todas as coisas para Adão? Não é diferente comigo e com você. Se Deus fez para Adão, Ele faria para mim e para você também. Ele fez para Jesus. Não faltou nada para Jesus. Amém? Salmo 35. Abre comigo, por favor. Glória a Deus. Você pode repetir? Obrigado, Senhor, por me redimir da miséria. Glória a Deus. A miséria não tem mais domínio, poder, operação na minha vida e na sua vida. Amém? Salmo 35, versículo 27. Cantem alegres os que amam a minha justiça. Oh, glória. Essa função é minha e sua. É por isso que nós falamos, venha no domingo para celebrar. Venha para cantar e se alegrar, os que amam a minha justiça. E digam continuamente, não é só de vez em quando, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Deus não quer você e eu andando em miséria. Você e eu já fomos livres disso. Mas Ele diz, ei, Ele ama a prosperidade do seu servo. Ele se alegra quando você está crescendo. Ele se alegra quando você e eu estamos avançando. E quando eu estou falando dessa parte, quando a Bíblia fala sobre prosperidade, irmãos, tire da sua cabeça que é só dinheiro. Eita, Deus se alegra quando eu ganho dinheiro. Deus não se alegra quando você ganha dinheiro, não. Deus se alegra quando você multiplica por vidas. Quando você ajuda, quando você investe no reino. Porque se você ganhar dinheiro e ficar só para você, que benefício teve? Mas o Senhor se alegra na prosperidade. Prosperidade é tudo. É dinheiro também, mas é saúde, é família, é paz, é alegria. Prosperidade é abrangente. O que você precisa ser suprido, isso é prosperidade. O dia que você precisa de uma carona e você tem. O dia que você precisa comprar alguma coisa, você chega para você. Se não tem um dinheiro, chega na sua porta, chega na sua casa, chega na sua conta. Isso é prosperidade, irmãos. Não é porque você não tem no seu bolso e você, não tenho no meu bolso, então eu não sou próspero. Ei, você continua sendo próspero, mesmo não tendo no seu bolso. Não pense, não limite Deus. Não pense que Deus só vai agir por um canal. Ei, Deus tem multiforme graça e sabedoria. Ele pode fazer de qualquer forma para chegar em você. Você só precisa crer e confiar. Você só precisa descansar. Você só precisa continuar confessando. Pai, obrigado. Você ama a prosperidade do seu servo. Você só precisa disso, irmão. E o resto é Ele quem faz. Amém? Então, a qual ama a prosperidade do seu servo. 3 João. Estou te mostrando qual é a vontade de Deus. Amém? Para que você entenda de fato e de verdade e aceite na sua mente e no seu coração essa verdade. Porque não pode ser só na mente.
crer só mentalmente. Precisa ser com o nosso coração envolvido. Terceira epístola de João. Ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo, em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem. Fala, vá bem. Então, esse é o desejo do irmão aqui para nós. Em todas as coisas. Que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Materialmente. Tenha saúde, corpo. Amém? E alma, no nosso espírito. Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas. No corpo, na alma e no espírito. Deus quer que você seja próspero por completo, não só uma parte, mas por inteiro. Essa é a perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Você consegue compreender que a vontade de Deus são essas coisas que nós lemos, que Ele se agrada da prosperidade do seu servo, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E aqui nesse texto, que tudo vai bem? Tudo vai bem. Todas as áreas. Então, irmãos, comece a desfrutar disso confessando com a sua boca. Mas não é um confessar como se você não tivesse. Eu vou confessar, não, eu sou próspero, mas pensando, um dia você, ou então eu tenho, mas a chegar. Não, confesse com a realidade que você é. Pai, obrigado, eu sou próspero. Você anda na rua, quem é mulher anda na rua dizendo, eu sou mulher. Ela não fica pensando que ela é mulher, ela já anda como mulher, fala como mulher, age como mulher. E o homem é a mesma coisa, não é isso? Pois é, porque você sabe quem você é, não é? A mesma coisa é a pessoa que sabe que é próspero. Então, ele vai andar como? Como próspero. Ele não vai ficar pensando, será que eu sou? Será que eu não sou? Não, eu sou. Eu vou andar como? Amém? Então, ande como próspero. Medite como próspero. Viva uma vida de prosperidade que você já é próspero. Amém? A miséria não tem mais espaço na minha vida e na sua. Quando um pensamento que não é um pensamento próspero, tem várias formas, você vai pensar, epa, esse pensamento não vem do Senhor, eu não vou andar e não vou agir dessa forma. Amém? Você troca esse pensamento, você troca essa atitude que você pensava, eu não ia entrar ali, vou entrar, eu posso. Eu vou olhar essas coisas, é para mim, é para os filhos de Deus. Não é para o ímpio, irmãos, prosperar e a gente ficar aqui, chupando o dedo. Porque se eles prosperarem, eles vão investir no pecado. Eles vão propagar o pecado. Mas você e eu, se nós prosperarmos, nós vamos propagar o quê? O reino, o evangelho. É no evangelho, é no reino, em vidas que eu e você vamos investir. É lícito você desfrutar? Claro que é. Mas você vai compartilhar também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23. Todo mundo conhece. Abre lá, por favor. Se você ler o que o salmista estava dizendo para nós, o Senhor é meu pastor. Me falta de vez em quando alguma coisa. Nada me faltará. Ou nada me falta. Você sabe o que é nada? É nada. Quer dizer que em todas as áreas havia suprimento da parte do Senhor para ele. Todas as áreas chegavam no momento certo. Na hora que ele precisava. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquila. Refrigera minha alma. Até quando ele precisava de refrigério por dentro, irmãos, ele recebia. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha a abundância do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele entendeu quem supria ele. Ele entendeu, a dependência dele não era do trabalho,
não era dos amigos, não era da influência que ele tinha. A dependência dele era do próprio pai. E ele entendeu. Se minha torneira, né, se vem de Deus para mim, eu não vou fechar. Eu vou habitar na casa do Senhor. É lá que eu vou estar. É na comunhão dos santos. É estar no corpo de Cristo. É estar na palavra, compartilhando e vivenciando o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Glória a Deus. Então você também não vê falta aí no Salmo 23. Ou você vê alguma pendência. Você não vê. Ao contrário. Você vai vendo na palavra a abundância do Senhor. Você vai vendo, se você ler o Velho Testamento, você vai ver que o povo de Deus era próspero. Era bem sucedido. E aí você vê que quando eles eram escravos, na hora de saíram cheios de dinheiro. Por que eles, como escravos, precisariam de dinheiro no deserto? Mas Deus nos supre em todo lugar, em todo tempo. A minha prosperidade e a sua não está no local. Eu vou para esse local porque ali tem trabalho. Eu vou para esse local porque ali o povo prospera. Eu vou para aquele local porque ali tem dinheiro. Ei, a minha prosperidade e a sua está no Senhor. E aonde você for, é Ele que te guarda, é Ele que te supre, é Ele que te mantém. É Ele. Então você não está vendo nenhum tipo de miséria da parte do Senhor. Deus mandando para você e para mim de presente. Ao contrário, Ele nos livra dessas coisas. Ele mostra o caminho da prosperidade para que eu e você não andemos mais em miséria. Ele te fala, ei, anda por esse caminho, porque esse caminho aqui tem riquezas. Se você, nós não lemos, mas se você ler Gênesis, você vai ver que tinha rios lá, que foram feitos pelo Senhor, e tinha o que lá? Pedras preciosas. Por quê? Para quê? Tinha riqueza para o homem desfrutar. Amém? Glória a Deus. Gênesis 39, do 1 ao 4, nós vamos ler. Abre comigo, por favor. Posso ler? Glória a Deus. Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero, fala próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Então, ele foi levado como escravo. Mas ele nunca tinha sido escravo. Ele sempre foi livre. Ele sempre foi do povo de Deus. A Bíblia fala que o Senhor era com José, mesmo que ele estava em outro lugar, mesmo que ele estava como escravo naquele lugar. E a Bíblia fala que o homem ele foi próspero na casa do seu Senhor. Vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele e tudo que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. É interessante que quando você e eu prosperam, as pessoas vêm. Porque o patrão dele, eu vou dizer assim, viu que tudo que colocava na mão dele dava certo. Quando você e eu estamos em algum lugar e fazendo, como a Bíblia nos diz, ei, faça o seu melhor, como se o Senhor estivesse ali, ei, tudo vai prosperar na minha mão e na sua. E as pessoas vão ver isso, e isso dá glória a Deus. E aí, porque ele viu que José prosperava, tudo que José fazia dava certo. Tem um versículo em Provérbio que quando a pessoa lá faz bem o seu trabalho, ela é posta diante de reis ou com pessoas de influência. Irmão, só seguir a palavra a gente prospera. Só seguir a palavra que a gente não vai viver mais uma vida de miséria, porque nós já fomos livres disso. E aí ele vê que José, tudo que fazia, prosperava. José alcançou graça aos seus olhos e servia-o. Então ele pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo que tinha. Ele fez o quê? Colocou ele num bom cargo. Se você e eu praticarmos a palavra, ei, os melhores cargos vai ser seu. Amém. Se você andar de acordo com o que a palavra te diz. Por quê? Porque a miséria não tem mais poder ou domínio sobre a sua vida e a minha. Então, o que você colocar a mão não vai quebrar, não vai destruir, não vai trazer prejuízo nem para você e nem para quem te contratou. E a pessoa, epa, esse aqui é bom funcionário. Vou prosperar ele. Acho que você não entendeu. Está falando de mim e de você.
Amém? Então, José foi próspero. Amém? Mesmo ele não estando na sua terra natal. Então, não é o lugar que te faz próspero, é o Senhor que te fez. Amém? Vai abrir lá comigo em Gálatas 3. Gálatas 3, nós vamos ler o versículo 8 e 9. 8 diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Eu e você somos esses, da fé. E nós somos abençoados com o crente Abraão. Você não entendeu? Você é abençoado. Você não tem mais enfermidade, você não tem mais miséria, você não tem parte com essas coisas. Se elas tentarem vir sobre a sua vida, porque elas vão tentar, você pode dizer: ei, aqui não tem espaço, aqui não tem lugar. Você tem que se retirar. Porque você já tem a bênção do Senhor, ela não virá, ela já está com você. Ela já está sobre mim e você. Amém? Então, abre comigo mais um texto para que você entenda. Vai no versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Agora eu quero que você veja a vida de Abraão, se era uma vida de miséria ou se era uma vida de sucesso, de prosperidade, de bênçãos. Abre comigo em Gênesis 24. Se você é abençoado como ele foi, vamos ver qual era a bênção dele, né? Gênesis 24, versículo 1 diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em metade das coisas. Em tudo. Abraão foi abençoado por Deus em tudo. Ei, você é herdeiro das promessas. Você também é da fé, como Abraão era. Então, essas bênçãos também vão vir sobre mim e sobre você. Amém? Aleluia. Gênesis 13. Volta aí um pouquinho. Eu gosto de ler bastante texto, irmão, para que nós possamos ver, de fato, de verdade, o que a palavra de Deus diz. Porque o que vai te convencer é o Espírito e a palavra. Eu poderia falar e dar um monte de testemunhos meus ou de alguém, mas sabe, é a palavra que vai trazer revelação e entendimento para você. É a palavra que vai te convencer de quem você é, do que você tem e do que você pode no Senhor. Amém? Gênesis 13, versículo 2 diz assim: E saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então ele tinha muita coisa. Eu e você temos muita coisa. Eu e você temos muita bênçãos da parte de Deus. Ei, e está na hora de eu e você desfrutarmos disso. Chegou a hora de você desfrutar daquilo que você tem. Mas para isso você precisa crer. Para isso você precisa vivenciar aquilo que Deus tem para você. Para isso você deve tomar com força. Para isso você e eu precisamos renovar o nosso entendimento dia após dia. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. E não mais aceitar as propostas que o inimigo vem dizer para nós. Ei, compra esse aqui mais baratinho. Você não tem para comprar aquilo dali, vai faltar. Ei, não abençoa não uma pessoa, porque se você der, você vai ficar sem o dinheiro do pão amanhã. Ou você vai ficar sem a condução. Não dá carona não, porque vai gastar, né, o carro, pode quebrar, é peso. São ideias e pensamentos que eu sei que vem para todo mundo. Porque o inimigo, ele joga a seta e vamos ver se alguém pega, né? Sabe, irmãos, proteja sua mente com a palavra. Proteja sua mente com a palavra. Quantas vezes vem um pensamento para dar, mas aí vem o mesmo pensamento, vem um outro pensamento dizendo: olha, é melhor agora não. Deixa para outro tempo que você vai ter. E sabe, esse tempo que você vai ter não vai chegar. Porque você não semeou quando Deus te deu a direção para fazer.
Ou quando chegar o tempo, você vai se esquecer. Porque a direção era específica para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora. Então, seja guiado pelo Senhor, obedeça a palavra e entenda. Você e eu não temos mais parte com miséria, não temos mais nada a ver com o espírito de pobreza, não é mais para nós. Mude seus hábitos, mude seus pensamentos. Amém? Glória a Deus. Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Nós lemos muito esse texto. Acredito que você já sabe até onde está, né? 2 Coríntios, vai lá. 8. Irmãos, quando nós entendemos que a miséria não tem mais domínio, poder sobre as nossas vidas, nós não mais nos limitamos a valores, a algumas situações que temporariamente podem nos cercar. Se você ler esse texto do capítulo 8 aqui, você vai ver que aquele povo estava passando por uma dificuldade muito grande. Que Paulo diz que eles deram mais do que eles podiam naquele tempo. Mas sabe por que eles se esforçaram em dar mais do que eles tinham? Do que eles podiam naturalmente? Porque eles entenderam a prosperidade deles. Eles entenderam quem era a fonte deles. Eles entenderam por que eles estavam fazendo aquilo. Não era porque eles queriam de volta de financeiro. É porque eles amavam ao Senhor. Então, quando você ama o Senhor, você não está preocupado com o seu amanhã, com o seu daqui a pouco. Você fala, Pai, é isso que o Senhor quer? Eu estou à sua disposição para fazer. Você se doa. Eles se doaram de uma forma intensa. Abre aí comigo, 8, versículo 9. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fala por amor a mim, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, ele quis enriquecer a mim e a você, tirando esse espírito de miséria que tentava operar na nossa vida, e que por um tempo até operou. Mas hoje, tirando, não tem mais legalidade conosco. Não tem mais legalidade na sua carteira, na sua casa, nas suas coisas. Suas coisas começarem a quebrar, ei, aqui não. As minhas coisas pertencem ao Senhor. Não tire suas patas imundas daqui, porque eu e a minha casa servimos e pertencemos ao Senhor. Ainda que você pense, mas tem alguém na minha casa que não vai na igreja, não importa, você está lá. Você está lá na sua casa. Amém? Se lembra que José era próspero? Prosperava em tudo? Na casa do Senhor dele. A casa não era dele. Mas ele estava lá. A prosperidade do Senhor era com ele. Amém? Glória a Deus. Jesus nunca andou em miséria. E nós vamos ver algumas coisas, alguns exemplos de Jesus. O melhor exemplo é Cristo. Amém? Então você vai ver em Lucas 8. Abre, por favor, aí. Lucas 8. Versículo. Deixa eu ver aqui. Do 1 ao 3, nós vamos ler. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, que serviam com seus bens. Jesus nunca andou em miséria. Ele sempre teve os seus recursos, o seu suprimento. O Senhor levantava pessoas. Não é? Você vê aí. Tinha as mulheres que seguiam Jesus, servindo ele com os seus bens. Jesus tinha um tesoureiro, então ele tinha dinheiro. E não era pouco, não é? Porque se você tiver só um pouquinho aí no seu bolso, você não precisa de um tesoureiro para contar, você mesmo conta, não é isso? Mas quando você tem muito, você precisa de alguém para administrar para você. Porque você vai estar dando atenção, ele dava atenção ao quê? Ao reino, à pregação. A parte financeira ele deixava para alguém cuidar. Porque ele tinha. Então você não vê miséria com Cristo. Você vê abundância. Você vê suprimento. Irmão, nada vai te faltar. Fala, pode falar comigo? Nada, vai me faltar. Nada, vai me faltar. Porque Deus é aquele que me supre.
Você não vem, às vezes, um pensamento que às vezes vai faltar alguma coisa. Caramba, o gás está tão caro. E amanhã, como eu vou ter dinheiro para comprar o gás? Ei, irmão, vai ter o dinheiro para comprar o gás. Vai ter o dinheiro para comprar fruta. Vai ter o dinheiro para comprar o que você precisa. O que Jesus precisava chegava para ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, você vai ver os mantenedores de Jesus aí, algumas mulheres que mantinham o seu ministério, que assistenciava ele. Quando Jesus nasceu, ele já ganhou logo presentes, né? Pois é. Olha só. Aí a gente aprende, né? Quando os nossos filhos nascem, já chega um monte de presente. Eles aprenderam com a Bíblia. Lucas, e não era presentes simples, né? Ouro, mirra e incenso. Valia muito. Mateus, abre aí comigo, 17. Mateus 17, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? E disse: sim. E entrando na casa, Jesus o antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Então você vê aí Jesus pagando os impostos. Por que ele pagava? Porque ele tinha. Porque era uma lei e ele estava cumprindo aquela lei e ele tinha para fazer isso. Não faltava para ele. Não vai faltar para mim e para você. E disse-lhe Pedro, dos alheios, e disse Jesus: logo, estão livres os filhos, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o para mim e dá-o por mim e por ti. A gente quer limitar Deus, né? Pensando que vai por um caminho, e Jesus fala assim, ó, pega o primeiro peixe. Um peixe teve que achar uma dracma lá e teve que cuspir ela. Por quê? Porque Jesus disse que ia ser assim. E Jesus sabia por quê? Porque o Pai o revelou. Se não faltou para Jesus, irmão, não vai faltar para mim e para você. Deus vai te dar estratégias, meios, ideias, mas não vai faltar. Por quê? Porque você não tem mais parte com miséria. Porque Ele já morreu para te fazer prosperar. Amém? Aleluia. Você e eu precisamos o quê? Meditar nessas passagens. Precisamos de compreender o suprimento da parte do Pai. Não devemos ficar aflitos por nada. Quando entramos nisso, nessas aflições, a gente corta. A gente sai do que a palavra de Deus nos diz. Irmão, é muito difícil. Ei, você consegue. Treina a sua mente, a sua alma. Comece a meditar nesses versículos no momento de aflição. Pai, obrigado. O Senhor supriu Jesus, vai suprir eu também. Não sei onde eu vou encontrar, mas eu sei que eu vou encontrar um peixe por aí. Amém? Glória a Deus. Versículo 14. Não, já li aqui. Esse foi um suprimento milagroso da parte do Senhor. E sabe, você já deve ter desfrutado desses suprimentos milagrosos, né? Milagrosos. Às vezes estamos em casa e precisamos de alguma coisa, alguém chega e, eu tinha isso aqui, ó, eu pensei em você. Ou no seu trabalho, ou na sua igreja, ou em qualquer lugar que você esteja, alguém fala, nossa, eu comprei isso pensando em você. Não é? Você já deve ter desfrutado disso, alguém meditando sobre a sua vida e você nem estava lembrando. Ou um momento de aperto, onde você precisava de um valor, ou de um sapato, ou de uma roupa, e aquilo chega. Isso acontece muitas vezes comigo, às vezes, tipo assim, eu tenho um evento para ir, e eu não sou muito de me preocupar com o que vestir, assim, para ir para aquele evento. Fico tranquila, tem gente que, né, se preocupa muitos meses antes. Eu fico de boa. Mas sabe, irmãos, eu sempre chega alguma coisa, aí eu falo, Senhor, obrigado, já chegou o que eu precisava. Aí eu pego e falo, já sei, vou deixar para aquele evento, porque já chegou. Então, você não precisa se preocupar com nada. Deus vai te suprir em todos os detalhes. Às vezes a gente está tão antecipado na ansiedade. Ei, o amanhã, deixa para amanhã. Faça o seu hoje agora, que é meditar na palavra. Amém? Glória a Deus. E também a hora já está avançando. Jesus ajudava os pobres. Isso é muito importante. Jesus supria os seus discípulos. Lucas 22, abre comigo, por favor.
Você está em Mateus, né? Passa um pouquinho aí, Lucas 22. Versículo 35. Diz assim: e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes e sem alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Então, irmãos, não faltava nada para os discípulos. Aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão praticando a palavra, vivendo a palavra, ei, não vai te faltar nada. O problema é que às vezes a gente inverte. A gente começa a buscar as coisas do mundo, a se envolver com as coisas do mundo, e a gente vai deixando o caminho do Senhor. E aí, a gente pensa que está ganhando e está perdendo. Eu lembro que quando o Zé Roberto ministrou em Santos, o pastor José Roberto ministrou em Santos, e ele falou sobre isso. Ele falou sobre a pessoa, ele usou uma palavra que eu não me lembro agora, mas foi uma palavra até forte. Quando a pessoa ela pensa que ela depende do seu salário, da sua vida, ela tira do Senhor, vamos dizer assim, a honra que era para Deus, e ela coloca toda a sua esperança no seu trabalho. Parafraseando mais ou menos o que ele falou, foi mais ou menos isso. E não é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver dependendo do Senhor. E a glória dele, a honra é dele, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, quando nós caminhamos com o Senhor, os discípulos deles eram supridos. Se você e eu caminhamos com ele, ei, nada vai te faltar. Por que o desespero? Se você serve ao Senhor, se você está envolvido com o reino dele, por que a desconfiança de, acho que não vai dar? Vai, irmãos. Vai dar. Porque ele vai trazer para você. Amém? Ele é fiel. Mateus 6, os discípulos disseram, nada. Jesus fez uma pergunta para eles: te faltou alguma coisa quando você estava caminhando comigo? Te faltou alguma coisa quando você fez o que eu te pedi? Não, Senhor, não faltou nada. Mateus 6. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, desculpa, não era Mateus. 6, 25, é isso mesmo, 6, 25. É que eu li outro texto aqui. Mateus 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque é a vez de vestir. E às vezes é dos pequenos detalhes que a gente mais se apega, né, irmãos? Meu Deus, vai faltar comida. Nossa, eu preciso me vestir para tal lugar. É esses pensamentos que o inimigo vem. Exatamente esse. É o que mais as pessoas se apegam. O que vai ser amanhã porque as coisas estão caras, porque a inflação está isso, porque a guerra está lá e vai subir aquilo. E as pessoas vão se apegando a essas coisas. E Jesus disse exatamente isso, porque ele já sabia o futuro. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele vai dizer, ele vai dar o exemplo das aves do céu, né? Se Deus alimenta elas, você e eu não temos mais valor? Você que é filho? Se você e eu não deixamos faltar nada para os nossos filhos, queremos dar o melhor e mais do que a gente até teve, imagine o seu pai. Pensa um pouquinho aí. Nada vai faltar, nem para mim, nem para você. Amém? Em 1 Timóteo, era esse texto que eu estava lendo aqui agora. 1 Timóteo. Versículo 6. As pessoas às vezes pensam, né? E esse texto ele explica bem direitinho. Não, irmãos, eu não posso ter muito dinheiro, porque, né? Ei, lê aí comigo. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O amor ao dinheiro. Irmãos, você pode ter o dinheiro não pode ter você. O dinheiro não pode estar no seu coração. Isso que não pode. Aí está a raiz de todos os males. É quando a pessoa ela é avarenta. Quando o dinheiro é mais importante. Quando ela quer ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso ter. Porque aí o coração dela deixou
o Senhor para se apegar às coisas naturais. O nosso coração só tem um Senhor, que é o Senhor, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. O dinheiro em si você pode usar, você pode abençoar a vida, você pode propagar o reino de Deus, você pode ajudar pessoas a conhecer Jesus. Você pode, porque a palavra nos ensina para praticar a palavra, levando a palavra às pessoas. Mas quando você leva a palavra a uma pessoa que ela está precisando de comida, ela não vai te ouvir direito porque ela está com fome. Ela precisa do quê? Do alimento natural, para que ela possa se concentrar e ouvir a palavra espiritual. Então, se nós formos lá e só pregar o espiritual, a pessoa não vai conseguir acolher aquilo como deveria, porque ela está debilitada em outra área. Então, o valor na minha mão e na sua mão prospera para o reino. Amém? E nessa cobiça, alguns se desviam da fé. Qual cobiça? Atrás do dinheiro. E se ultrapassam a si mesmo com muitas dores. Então, quando nós invertemos o caminho, no lugar de ficar na palavra, crendo no que o Senhor diz a nosso respeito, que nós já somos, e não ficar correndo atrás das coisas, porque a Bíblia diz que a bênção corre atrás de nós. Quando nós não invertemos, nós desfrutamos das bênçãos. Mas quando nós invertemos, nós perdemos a bênção. Amém? Deus quer investidores para o seu reino. Sou abençoado e por isso eu abençoo. Por isso eu dou e não ao contrário. Eu não dou para ser abençoado. Você não entrega os seus dízimos e oferta para ser abençoado. Você não abençoa uma pessoa para você ser abençoado. Você já é. E porque você já é, você é generoso. Porque não tem mais o espírito de miséria dizendo, eita, não dá não. Ele que vai trabalhar. Ele que acorde cedo igual você. Não vou fazer isso não, porque... Não, irmãos. Quando nós somos generosos, porque nós somos próprios, entendemos que somos prósperos, não estamos mais presos às coisas, nós não temos problemas em ajudar ninguém, em socorrer qualquer pessoa, da nossa família, da rua, da vizinhança. Nós não ficamos mais com essas mesquinharias. Só ajudo esse, não ajudo aquele. Vou dar para aquele, porque aquele é trabalhador, esse aqui não é. A gente não entra por esses caminhos. Amém? O segredo de uma vida próspera, eu quero que você abra aí comigo. Isaías. E eu vou fechar aqui. Capítulo 1 de Isaías. Deus se opõe à avareza, à cobiça e à mesquinhez. Deus se opõe a essas coisas. Se nós andarmos nessas coisas, nós não estamos andando naquilo que Deus nos chamou para andar. Nós ainda estamos colhendo, ainda fazendo práticas do império de trevas. Quando andamos em mesquinhez, cobiça e avareza. Você abre Isaías 1, versículo 19, diz assim: se quiseres, fala, eu quero. E obedeceres, fala, eu vou obedecer. Comereis o bem desta terra. Você pode dizer, eu vou comer. Amém. Amém. Esse é o segredo de uma vida de prosperidade. Porque você não tem mais um espírito de miséria atuando na sua vida, você já foi livre disso. E agora, praticando a palavra, você ouvindo, obedecendo, você vai desfrutar disso. Tem uma passagem, e eu não vou ler porque não dá tempo, mas eu queria que você lesse. Em 1 Reis 2, versículo 1 e 3, você pode ler mais. Que vai falar de Davi lá. E vou ler rapidinho, só para fechar aqui, porque é muito interessante. Eu gostei muito desse texto. 1 Reis, 2 versículozinhos só, mas depois você medita mais, estude sobre esse texto. 2, versículo 1 e 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser homem. Versículo 3. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Então, irmãos, pratique a palavra. Medite sobre essas coisas que você ouviu hoje.
Você já é livre da enfermidade. Você já é livre da miséria. Ei, viva uma vida de saúde. Quando a enfermidade chegar na sua porta, ei, fora. Ainda que ela insista, você vai continuar confessando. Pai, obrigada. Eu sou livre da enfermidade. Eu sou livre da miséria. Essas coisas não têm mais poder ou domínio sobre a minha vida. Você pode ficar de pé?